vocês. Muito obrigado por fazer parte deste momento conosco. Eu estou certo de que Deus tem uma palavra ao seu coração. Como eu tenho dito, nós queremos trazer uma palavra que venha nos ensinar a agir, nos ensinar a se comportar, nos ensinar a tomar as decisões corretas. Sabe, nós precisamos entender, queridos, que a palavra do Senhor, ela é algo que vem às nossas vidas, que é praticável, que ela funciona, que ela é real. E nós queremos aprender a usar a palavra, e para isso é o ensino da palavra. Hoje o nosso culto é um culto que traz um pouco desse ensinamento, que nos habilita, na verdade, como fazer, como se comportar, quais são as decisões, para que não fiquemos perdidos, desorientados. Amém? E eu queria ler com você Provérbios, no capítulo 8, se você tiver aí com a sua Bíblia, Provérbios capítulo 8, no versículo 32 até o versículo 36, diz assim: Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não os rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Essa palavra, amém? Deixa eu colocar aqui o meu auxiliar. Glória a Deus. Esse texto, ele começa dizendo, logo no início, ele começa dizendo: agora, pois, filhos, ouve-me. Ouve-me. Sabe, a função de ouvir é a função da alma, porque ela é processada pela mente. Sabe, existe uma questão de ouvir e de escutar, mas não é esse o ponto em que eu quero chegar hoje. Eu quero que você se atenta sobre essa questão de ouvir, né? E a alma, ela é o que nos permite contatar a nós mesmos. É a parte que nos permite ter o autoconhecimento. É o eu, é o centro da nossa personalidade, ou seja, é o centro da personalidade. Portanto, ouvir ou não é uma decisão do eu, ou seja, é a nossa decisão. Eu que decido. Sabe, Deus nunca nos obrigará a ouvi-lo, e muito menos nos obrigará a seguir as suas instruções. Amém? Mas veja só, uma das razões para que a pessoa não venha querer ouvir as instruções do Senhor, a palavra do Senhor, é o orgulho e o sentimento de autossuficiência, né? O conselho de Deus quase sempre ele nos virá por intermédio da sua palavra, que hoje é anunciada, pregada, é manifestada pelo falar, né? Portanto, ouvir a palavra do Senhor é uma necessidade para se ter acesso a qualquer coisa do Senhor, aquilo que se deseja do Senhor, né? É ouvir a palavra. Então, lá em Hebreus, nós vamos ler bastante versículos hoje, né? Mas eu quero que você preste atenção, amém? Diz assim, Hebreus no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele falou conosco através do Filho de Jesus, que é a sua palavra. Né? Mateus 17,5 diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Foi a ordem que Deus deu para os discípulos que estavam no Monte da Transfiguração, disse: é o meu Filho amado, a ele ouvi. 1 João 1, 3 ao 5 diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Veja só, você vai descobrir que Deus é luz e não há nenhuma trevas nele, ouvindo a mensagem do Senhor. Veja que isso é muito interessante, porque
eu posso falar de Deus, ok? Você pode ouvir de Deus, mas quando você ouve acerca de Deus na sua palavra, você vai descobrir que Deus é luz e não há nenhuma trevas nele quando você ouve a palavra do Senhor. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz assim: portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, então também permanecereis no Filho e no Pai. Olha, esses na verdade são alguns dos muitos versículos que nos mostra claramente que ouvir as instruções, a palavra do Senhor, é ouvir o próprio Deus. É uma função indispensável para se obter ou para se receber algo que venha de Deus. Esta é uma decisão que somente nós podemos tomar. Ouvir ou não ouvir primeiro se inicia na nossa vontade. E a vontade é uma decisão. É uma decisão, então é algo da alma. Portanto, está no nosso poder, está no nosso querer. Nós decidimos se queremos ou não queremos. Entende? Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe, a razão das pessoas quererem o melhor dessa terra, o melhor, né, em todas as áreas da sua vida, sabe, elas quererem o melhor em todas as áreas da sua vida, mas para isso é preciso querer ouvir o conselho de Deus, sabe, mas a verdade é que o ser humano, as pessoas, ela tem uma rebeldia acumulada na sua alma, e essa rebeldia impede de querer ouvir a Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim, ó: portanto, despojados, né, de toda imundícia e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, né, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, ele diz assim que a palavra do Senhor é implantada na nossa alma. Sabe, implantado significa que, imagina uma árvore, você pega uma árvore, uma muda, e você cava a terra e planta ela. Mas ela vai implantar quando? Quando as raízes delas começarem a crescer. Então, eu estou aqui hoje plantando a palavra no seu coração. Você tem ouvido, talvez outros, e eles têm plantado a palavra no seu coração. Mas implantar a palavra é quando você permite que a palavra entre na sua vida e vai criando raízes na sua vida. E tudo isso começa com ouvir. Então, ouvir a palavra de Cristo, ela não só, na verdade, gera vida para nós, mas ela é poderosa para salvar a nossa alma. Agora, salvar do quê? O que a nossa alma precisa ser salva? Ser salva da perdição, do erro, salva do engano, salva da mentira do diabo, salva dos pensamentos distorcidos a respeito de si e dos outros, que muitas vezes os aprisiona, escraviza no medo, na angústia, no sofisma, de um pensamento completamente rebelde, contrário aos valores e princípios de Deus, sabe? De uma imagem distorcida a respeito do que Deus diz e do que Deus pensa a respeito da pessoa, sabe? A palavra do Senhor é poderosa para salvar-nos deste mal na nossa própria vida, sabe? Por exemplo, muitas das vezes as pessoas, elas têm assim, você vê alguns exemplos, quantas pessoas elas se olham no espelho e se veem feias, e não importa quantos digam que ela é bonita, não importa, ela se vê feia, é uma imagem distorcida. Quantas pessoas olham e se vê, na verdade, fora do peso, fora da medida, e muitas das vezes elas não estão. Quantas pessoas se veem como incapazes de realização, né? E nem tentam realizar, por quê? Porque se sentem incapazes. Quantos que vivem tentando, mas nunca conseguem terminar algo na sua vida? Sabe, quantas outras vivem presas em uma cadeia de timidez, de rejeição, de complexos? Sabe, todos esses sintomas são sintomas registrados na alma. Entende? Talvez podemos abrir aqui um tempo, um outro momento e falarmos um pouco disso, né? Hoje não é um assunto que eu quero assim me aprofundar, o tempo hoje não nos permite, mas eu quero apenas mostrar para você que estes problemas, que eles são da alma, e a palavra de Deus tem poder para curar
organizar esta confusão, este caos que se encontra na vida das pessoas. Agora, entenda só uma coisa. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso, mas ela precisa ser ativada ou ser recebida pelos nossos ouvidos. Precisamos ouvir a palavra. Em João capítulo 8, no versículo 47, diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Sabe, o mundo ele tem dificuldade de ouvir Deus. Por isso eles precisam ver em nós mudança, transformação, de maneira que chame a sua atenção. Sabe, aí uma vez que eles verem essa mudança na nossa vida, então assim eles vão parar para nos ouvir. Sabe, na verdade, eles estão sempre acusando Deus dos seus problemas. As pessoas que não conseguem entender isso, estão tendo dificuldade de compreender essa verdade acerca da bondade de Deus, porque não ouvem acerca de Deus. Elas conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas não de um relacionamento pessoal. Porque o relacionamento com Deus, ele implica em conhecer a sua palavra. Sabe, e muitas vezes elas veem Deus como responsável pela sua má sorte, por suas escolhas erradas. Sabe, isso é por não conhecer a Deus. Portanto, cabe a nós, os que conhecem a Deus, apresentar Deus através da pregação, que anuncia o evangelho da graça e da verdade. Sabe, a salvação da alma, ela ocorre somente por ouvir a pregação das boas novas. Entende? Sabe, entenda só uma coisa. Quando você recebe a Jesus, então o seu espírito ele nasce de novo. Sabe, ele recebe, está tudo nele, implícito nele, no seu espírito, tudo, a plenitude de Deus está nele. Mas a alma precisa de conhecimento. A nossa alma precisa de informação. Precisamos estudar a palavra. E é o que Salomão está escrevendo aqui em todo Provérbios, em todos os livros, em todo o livro de Provérbios, ele fala sobre instrução, sobre a necessidade de ouvir. Agora, ainda no versículo 32, logo no começo, ele diz assim: agora, pois, filhos, nós falamos um pouco sobre a importância de ouvir, mas ele fala: agora, pois, filhos. Uma outra razão da dificuldade de ouvir é o fato da identidade de filho. João, no capítulo 12, ele diz assim, no versículo 49 e até o versículo 50, ele diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem ordena o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o meu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Isso aqui é Jesus dizendo. Agora veja, Jesus não tinha problema em ouvir o Pai e obedecer. Ele sabia muito bem que tinha vindo de Deus. Você precisa estar certo em seu coração que você é regenerado. Precisa estar certo de que você nasceu de novo, que você nasceu da vontade de Deus por intermédio da sua fé em Cristo Jesus. Sabe, esta fé te purifica e ele te levará a ser transformada cada vez mais na semelhança de Cristo. À medida em que a sua identidade de filho é afirmada, sua fé vai se fortalecendo e firmando a sua conduta como filho. Eu não posso vir aqui e dizer para você assim: olha, seja bonzinho, faça tudo certinho para se tornar filho de Deus. Isso não vai te tornar filho de Deus. Você se torna filho crendo que Cristo morreu, foi sepultado por causa dos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Você se torna filho crendo que Cristo morreu, né? Ou seja, você crê nesta verdade, crer nessa verdade implica em ouvir. E à medida em que você ouve, será natural aceitar os conselhos do Pai. A dificuldade de muitas pessoas de ouvir, na verdade, além do problema que nós já falamos no início, é a sua dificuldade de entender acerca da sua filiação, da sua identidade de filho. Sabe, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Presta atenção. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. De fato. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu e a Ele mesmo.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Sabe, a confiança de que agora você é filho de Deus purifica a nossa alma. E quando eu falo de alma, eu falo de um pacote completo. Eu falo da mente, eu falo da emoção, eu falo da vontade. Sabe, isso combate a rebeldia falada em Tiago 1:21. Sabe, na verdade, quando nós entendemos, né, a questão de sermos filhos, ou seja, no entanto, muitos filhos, eles porque não buscam essa intimidade com o Pai, e por sua vez eles acreditam que Deus os tem abandonado, largado, deixado à sua própria sorte, que não se importa com eles. Ou eles acham que cometeram tantos erros que Deus não vai ouvi-los, que Deus não vai se importar com eles. É por isso que muitos têm produzido os seus próprios caminhos, têm agido confiando apenas na sua força, no seu intelecto, na sua capacidade, produzindo para si, como diz o texto, violência contra a sua própria alma. Sabe, decida agora mesmo, querido. Sabe, queira agora mesmo entregar tudo, todo o seu caminho, toda a sua vida, o seu futuro, os seus anseios ao Pai. E você verá como o Pai Celestial cuidará de todas as suas necessidades, todas elas. Entenda que você é filho. Na verdade, Deus, segundo a sua riqueza em glória, diz Filipenses 4,19, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Amém? No versículo 32, ainda, ele diz assim, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Sabe, guardar significa vigiar, observar, prestar atenção, né? Precaver. Caminho significa curso da vida, a maneira de viver a jornada da vida, a trajetória da vida da pessoa. Portanto, o conselho é para prestarmos atenção em como temos procedido em nossa jornada, nossa maneira de viver, porque somente esta observância, que é ouvir, guardar, que é preservar, né, esses conselhos, nos levará à felicidade, à prosperidade, à satisfação, à realização, a qual todos estão buscando. Não existe outro caminho. O caminho para tudo aquilo que o homem precisa se encontra na palavra de Deus. Se tem alguma coisa que devemos ocupar a nossa vida, é com a palavra de Deus, é com os ensinos do Senhor. O versículo 33 de Provérbios capítulo 8 que nós lemos, ele diz assim: ouve a instrução e sede sábios, não a rejeites. Sabe, novamente, existe algo que cabe a nós. E está em nossa decisão. Cabe a nós querer ouvir, atentar, observar, prestar atenção. Agora, veja, não é qualquer instrução, e sim a instrução que vem do Senhor. Instrução significa ensino, educação, conselho, significa disciplina. Portanto, é um processo de aprendizagem, é algo contínuo. A alma necessita de instrução, de informação, ela necessita de ensino, de conselhos. O que te tornará sábio ou tolo, sabe, será o ensino, a instrução que você receberá e que você guardará. Sabe, uma das coisas que, assim, eu até peço perdão para você falar isso, mas uma das coisas que me entristece muito, sabe, e muitas das vezes nós somos responsáveis por isso, eu digo nós, os que ministram a palavra, é porque acabamos criando, assim, pessoas que na verdade elas estão sempre sentando na mesa e querendo que a comida seja colocada na mesa. Enquanto que na verdade ela nunca consegue ir no fogão pegar a sua comida. Você deve conhecer alguém assim, né? Alguém que ele senta na mesa, e ele espera, se não colocar a comida para ele não come. É como uma criança, se não colocar, ele não come, ele começa a chorar, ele começa a espernear, mas ele não vai se alimentar se alguém não colocar a comida para ele. Precisa que alguém vá lá no fogão, pegue a comida, mesmo que a comida já esteja preparada, mas ele precisa que alguém pegue a comida, coloque na mesa, e aí então ele come essa comida.
Muitas das vezes é assim que acontece com as pessoas. Sabe, elas querem tudo já prontinho para a vida delas. Ela quer a palavra que diz, olha, o Senhor vai mudar a sua família, olha, o Senhor vai curar, olha, o Senhor vai trazer vitória, olha, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, e ela vai embora. Mas qual que é o respaldo que ela tem? Qual que é a garantia que ela tem? Qual que é a palavra que ela pode orar e falar assim, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, qual que é a palavra rema? Às vezes ela não tem. E ela fica falando assim, o pastor disse, eu vi na pregação. Querido, presta atenção, nós estamos estudando algo que diz para você, é hora de levantar da mesa, ir no fogão e pegar sua comida. É hora de você ir lá abrir sua Bíblia e começar a abrir e começar a buscar o que Deus tem específico para você. O que Deus tem para sua família, qual é a palavra rema, qual é a palavra direta para você, e Ele tem uma palavra para você, mas tem que ser sua, porque você só vai obter algo de Deus pela fé, mas é a sua fé na palavra de Deus. Quem vive pela fé dos outros é criança, é bebê. Você não é mais. Hoje eu estou te chamando, você está sendo chamado. Esse período que nós estamos passando, você está sendo desafiado a começar a buscar um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. E isso se dá, você tem que abrir a sua Bíblia, descolar as páginas da sua Bíblia e ler a palavra. Para que realmente Deus possa começar a trazer uma palavra específica ao seu coração. Sabe? A nossa iniciativa em observar ou não a instrução do Senhor, ela já determina se tem sabedoria ou não. A sabedoria não é algo que você recebe somente ao concluir o seu ensino. Não é um diploma, e sim no querer, no desejo, na vontade, na sua iniciativa. Isto já é o início da sabedoria. Sabe, a sabedoria é algo que você vai descobrir no momento em que precisar usar. Mas se você não estudar, não conhecer, não ter a palavra, não terá sabedoria. E se não tiver sabedoria, não sabe como agir. Vê uma notícia dessa, uma situação dessa que está vindo, você fica desesperado, angustiado e fica dependendo das pessoas, enquanto o Senhor quer que você tenha um relacionamento com Ele, tenha uma palavra. Não importa, o mundo pode estar pegando fogo, o mundo pode estar em trevas, mas haverá luz na sua casa. Por que eu disse não? Porque você abriu a palavra e Deus falou com você. A sua segurança é o Senhor. A sua fé te sustenta. A tua fé te mantém de pé, te mantém seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Você não será atingido. Por quê? Porque essa palavra foi rema na sua vida. Provérbios capítulo 19, versículo 20, ele diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Então o querer, ou seja, portanto, algo da alma, querer é algo da alma. Querer a sabedoria nos torna sábio, primeiramente para nós mesmos, abrindo porta para a instrução, o qual nos habilita a prover sabedoria para os outros. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz assim: ele dá sabedoria ao sábio e entendimento ao inteligente. Ora, podemos pensar, sabedoria ao sábio? Sim, pois o tolo nunca terá sabedoria. Entenda isso. Porque ele despreza a instrução, ele despreza o conselho, ele anda no seu próprio entendimento, na sua própria suposição. Ele diz assim: eu acho que assim é melhor. Eu não penso desse jeito. Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, importa o que ela diz, o que ela falou para você. Ela é a última palavra, está nela. Não importa. Sabe? Então você ouve a notícia e diz assim: olha, todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer, todo mundo vai acontecer isso. E você fala: todo mundo. Você ouve a notícia e fala assim: olha, na minha família, sabe o que acontece? Tem uma doença hereditária. E essa doença hereditária, todo mundo com 48 anos morre. E você diz: todo mundo morre com 48 anos. Mas é isso que Deus disse? Foi isso que Ele falou para você? Foi isso? Não, ele diz assim que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. E ela tem que ser real, tem que ser verdadeira, tem que ser no seu coração. É para Deus, você vai dizer: Deus, o Senhor disse a sua palavra e eu creio na sua palavra. Essa é a verdade do Senhor. Sabe, nós podemos pensar: olha, mas sabedoria é o sábio? Sim, pois o tolo nunca vai ter essa, porque ele despreza. Ele despreza a instrução do Senhor, ele desonra, é uma tolice, é uma estupidez desonrar a orientação do Senhor, é uma loucura, é viver por conta própria. Sabe, Provérbios 1,7 diz assim que
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o louco ou os loucos desprezam a sabedoria em si. Assim, meu amigo, meu irmão, assim como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, podemos concluir que quem despreza, ele desonra o Senhor. E isso é uma tolice, isso é uma loucura, sabe? Temor é respeitar, é considerar, é honrar, sabe? E quem assim age, ele já tem um coração inclinado para ouvir aquele que tem o temor do Senhor, sabe? Mas os que desrespeitam a palavra, eles não estão honrando a palavra, não consideram os conselhos da palavra, eles estão fora do princípio, fecham a porta para a sabedoria. Então imagina uma pessoa, né, dirigindo um veículo em alta velocidade, como um louco, né? O que você acha que vai acontecer? Ele vai bater, é muito provável, ou é possível, que vai bater, vai se arrebentar todo e ainda prejudicar outros. Não podemos dizer que Deus o matou. Você entende? Portanto, tentar viver sem os conselhos ou sem os conselhos do Senhor é dirigir por uma estrada desconhecida, perigosa, de noite, chovendo, sem farol, sem sinalização. É uma loucura. É querer tocar a vida sem a orientação daquele que conhece todas as coisas na sua vida. Sabe, o início para uma vida de sabedoria e sabe, felicidade, que é o que todo mundo busca, todo mundo quer, sabe, paz, não começa muitas das vezes em você querer praticar, mas o início dela sim é no respeito pela palavra de Deus, sabe, na consideração, no desejo de querer, na confiança, na honra, de que esses conselhos do Senhor, essa instrução, sejam reais para a sua vida, sabe, praticáveis e bons para te dar vida, saúde, alegria, prosperidade, etc, sabe, para a sua vida. Portanto, ela começa por sendo filhos e ouvir a palavra do Senhor. Provérbios 3, 5 e 7, capítulo 3, no 5 e 7 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento, reconheçam em todos os teus caminhos, ou seja, no curso da sua vida, na maneira de viver, no seu estilo de vida, e Ele, Deus, endireitará as suas veredas, endireitará a sua vida, endireitará os caminhos, o seu estilo de vida e corrigirá. Sabe, não sou eu que vou, na verdade, endireitar os seus caminhos. Sabe, não é pastor que vai dizer qual o estilo de vida que você tem que ter. Sabe, não é homem que vai dizer para você, olha, você tem que viver assim ou assim assado. A Bíblia diz que Ele, o Senhor, é que vem endireitar as suas veredas. Quando? Quando você ouve as instruções do Senhor. Por isso que há muitas pessoas que estão fazendo loucuras na sua vida, porque elas só ouvem, na verdade, o que os homens dizem. Ela não compara com a palavra de Deus, ela não tem a sua experiência pessoal, ela não busca aquilo que o Senhor tem. E aí a Bíblia vai dizer que são como levado em vento de doutrina. Não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você não deve ser assim. Você não deve fazer assim. Hoje há uma loucura, cada um fala o que pensa, do jeito que quer, como fala. Enfim, você precisa buscar do Espírito, a unção está sobre a sua vida, a Bíblia diz. E ninguém precisa te ensinar. Por quê? Porque a unção testifica no seu coração. Você compara as coisas espirituais com as espirituais. Sabe? Decidir confiar no Senhor com todo o seu coração. Ou seja, com a sua alma, com sua vontade. É não rejeitar o conselho do Senhor. É preciso darmos um passo de coragem, de entrega, de mudança de mente. É preciso, muitas das vezes, esvaziar da nossa suposição, né? Da nossa axiologia, e alinhar, né, com a mente de Cristo, aceitar os pensamentos de Deus para nós e sobre nós, os conselhos, as instruções. É preciso crer que o Senhor, Ele possui a sabedoria desde o início da sua obra. Desde a eternidade, Ele diz assim, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, diz lá em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22, no versículo 20. Sabe? Indo aqui para o final da nossa meditação, no versículo 34, diz assim, feliz o homem que dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Sabe, dar ouvido à palavra de Deus
é na verdade crer na palavra de Deus, sabe? A princípio você pode não entender com a mente, mas ao passo que você for ouvindo a palavra, vai aclarando o seu entendimento. É na palavra que vamos encontrar a salvação, o perdão, a cura, o livramento, a redenção, a alegria, né? A paz, a justiça de Deus, o nosso lugar em Cristo, o que posso em Cristo, o que tenho em Cristo, é na palavra. Dar ouvido à palavra é se alimentar, é descobrir e receber a sabedoria que é, na verdade, o próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 24, diz o que? Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, porque creram em Jesus Cristo, têm dentro de si essa sabedoria. Você tem essa sabedoria. Cristo habita na sua vida. Portanto, você não deve pensar que não tem sabedoria e orientação do Senhor. Você tem. Amém? Mas mesmo os filhos, quando não ouvem, né, a instrução do pai e saem à sua vontade, encontra-se em oposição ao pai. Né? Você fala para uma filha, não põe a mão no fogo, ele põe a mão no fogo, o pai é culpado? Não, o pai não tem culpa. Não foi o pai que queimou a mão dele. Ele não ouviu a instrução, o conselho. Como filhos, nós devemos estar atentos, vigilantes, desejosos, né, do conselho do pai. Devemos estar aguardando em todo momento os conselhos, né, do nosso paizinho querido. Devemos, né, buscar a direção, né, o que o pai tem para nos dar. Né? Sabe, dificilmente teremos a revelação da palavra por ouvir uma única vez. Precisamos entender que é um processo, né, progressivo na nossa vida. É uma ação contínua. Sabe, você não vive porque você um dia se alimentou uma única vez, não. Mas porque você continua se alimentando. Hoje, amanhã e assim por diante. E o dia que pararmos, vamos desfalecer. Tem que haver uma expectativa. Devemos estar desejosos, esperançosos, atentos, observando, procurando, buscando as portas do Senhor, o seu conselho. Sabe, todos querem desfrutar de alegria, de felicidade na sua vida e na sua família. Todavia, a felicidade está em observar os conselhos do Senhor, retê-lo e guardar. Sabe, versículo 35 ele diz assim, ó, porque o que me acha, né, ou o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Não é assim que diz o 35? Então, nós encontramos e somos encontrados pelo Senhor, confiando nele, crendo nele, meditando na sua palavra, orando, estudando a sua palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 3 e o versículo 7, diz assim, ó, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o ouro escondido, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência, e o entendimento ele reserva, e a verdadeira sabedoria para os retos é escudo para os que caminham na sinceridade. Amém? É uma palavra tremenda. Veja, uma coisa é decidir por Jesus e recebê-lo, crendo em sua morte, sepultamento e ressurreição, né? Como diz as Escrituras. Quem decide por Jesus recebe vida eterna. No entanto, para viver em sabedoria, é preciso conhecê-lo, estudá-lo, mas principalmente buscar esse relacionamento pessoal com Jesus. A recompensa para aqueles que encontram, né, que tem a revelação dessa palavra, desfrutará de um acesso a uma graça que está disponível a todos que almejam. Sabe, quem acha a palavra e atenta, acha sabedoria, acha cura, acha saúde para o seu corpo. Sabe, ele alcança o favor do Senhor. O favor do Senhor é o mesmo que graça. Graça é uma capacitação de Deus disponível para vivermos em abundância em qualquer área da nossa vida. É um poder de Deus que te habilita a viver extraordinariamente. Sabe? Então, na verdade, tudo o que precisamos está na palavra do Senhor. Tudo. Por isso que ele diz lá, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, da boca de Deus. Né? Não é só de pão, não é só de
coisas que nós necessitamos, mas toda palavra é que supre. No versículo 36 diz assim: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. É forte, como diz, é forte. Sabe, pecar é quando você erra o alvo, sabe? É quando transgride uma lei. Você não foi chamado para errar, para transgredir. Não. Você foi escolhido em Deus antes da fundação do mundo para ser irrepreensível, para ser perfeito em saúde, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. No entanto, quando erramos, seja por conhecer ou não, nós trazemos violência, dores para a nossa vida, para o nosso corpo, sobre nós. Então, viver ou estar em pecado, isto atrai dores e sofrimento, tanto para a alma como para o corpo. Viver assim não deve ser uma opção. Não deve nem pensar nisso. Amém? Deus já proveu uma forma de viver em santidade. Deus nunca planejou para nós sofrimento, e muito menos por causa do pecado. Sabe? Eu quero ler aqui o último versículo com você. Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, ó: antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Sabe? Nós nos unimos com Cristo por meio da fé na sua palavra. Você entende? A fé na sua palavra. Ele diz assim, ó: antes da criação do mundo, Deus havia nos escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo. A única maneira que você tem de estar unido com Cristo é pela sua fé na sua palavra. E ele diz assim: a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Uma vez que estamos unidos com Cristo, não há culpa. E se não há culpa, não há condenação. E se não há condenação, não há medo. E se não há medo, não há sofrimento. Não há tormenta na alma, no corpo. Aí ele continua dizendo em Efésios, ele fala assim, ó: por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha, não importa o que você pensa disso. Não importa se você ouve o que eu estou dizendo, se você pensa bem ou mal, mas isto é algo que Deus já havia decidido antes que houvesse mundo. Ele já havia projetado, planejado isso. O versículo 6 de Efésios diz assim, ó: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Isto é algo que não tem a ver conosco. É um presente que Deus dá por sua vontade, né? Ou seja, não tem a ver com você merecer ou não merecer. Receba hoje pela fé Jesus Cristo este presente e desfrute no descanso da sabedoria do Senhor na sua vida. E no versículo 7 de Efésios diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Está escrito isso, como é maravilhosa a graça de Deus. Paulo disse, né? Veja, toda a incapacidade de acerto, toda a fraqueza que nos puxava para o erro e que nos tornava culpado, ela foi punida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sabe, quando Jesus morreu, Ele levou o medo que nos fazia escravo do pecado. Sabe, e uma vez que sabemos que o pecado traz a morte, a tentativa por nós mesmos, seja consciente ou não, ou inconsciente, de acertar para nos livrar da culpa, nos levará para mais longe de Deus. Sabe, versículo 8 diz assim, ó: que Ele nos deu com tanta fartura, Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento. Sabe, querido, não aceite, não aceitar isto, sabe, meu querido, é rejeitar a sabedoria e o entendimento de Deus. É rejeitar o Senhor Jesus Cristo. É achar que é mais sábio do que Deus. Hoje a sua vida pode mudar completamente.
Eu creio que você quer a vida, quer a paz, quer a alegria. Você quer ser livre do medo, da tristeza, da ansiedade, daquelas preocupações demasiadas, né? Às vezes você está preocupado nem com você mesmo. Você está aí preocupado com seu filho, com seu pai, ou com um ente querido. Você está aí desesperado na sua casa, você está aí sem saber como fazer. E você vê como você é tão impotente e incapaz. Mas que você pode dar uma ligação, falar algumas palavras, sabe? Mas eu creio que tudo que nós precisamos está no Senhor Jesus. Encontramos Jesus, sabe como? Ouvindo a sua palavra. Hoje você está encontrando essa palavra. Abra o seu coração, receba gratuitamente, né, pela fé, essa vida e desfrute de todas as bênçãos de Deus sobre você pela fé. Sabe, eu gostaria muito, de verdade, que você entendesse que para ter a salvação, você abre o seu coração, você recebe Jesus, você crê que Ele morreu na cruz, você crê que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. Se você crê nisso, você tem a salvação. Você é salvo. Mas para viver uma vida desfrutando de todos os benefícios que o Evangelho nos dá, que a graça nos dá, é preciso ter a instrução do Senhor, ter o conselho do Senhor. Sabe? Por mais que você receba uma bênção, porque talvez você diga assim, não, eu recebo uma bênção, mas para manter essa bênção, você precisa realmente ter a palavra de Deus. Você não pode ser levado em todo vento de doutrina. Sabe, essa é uma palavra específica para um dia de terça-feira. É como uma palavra de ensino. Sabe, é uma palavra que leva você a refletir sobre como você aplicar a sua vida, a sua fé em Cristo Jesus. Sabe, hoje mesmo se proponha no seu coração, diga, eu vou começar a ler hoje a palavra. A princípio você não entende, é assim mesmo, você não consegue entender, mas peça ao Espírito Santo. E eu te digo algo mais, eu digo para você, começa a ler o Novo Testamento, começa a ler principalmente as epístolas paulinas, começa a ler essas cartas onde diz que o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo Jesus, o que você pode em Cristo, o que Cristo fez em você, nele. Começa a ler isso. Receba essa palavra e você vai ver como o seu nível espiritual, a sua vida espiritual, ela vai subindo, ela vai crescendo. Você vai ver que a força que você precisa, a fé que você precisa para receber a palavra, para viver em meio a toda dificuldade, a toda circunstância da vida, você vai ver que está dentro de você, porque a palavra do Senhor gera vida. Sabe, Pedro disse assim, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A palavra está no Senhor. Sabe, não pensa, eu queria muito aqui ter uma varinha de condão, né? E fazer plim, e a sua vida mudar completamente. Como? Como um pai, como uma mãe. Ele quer, na verdade, instruir, ensinar os filhos. Mas você é pai, você que é mãe, você sabe. Ele ensina os filhos no caminho, corrigindo, educando, disciplinando dia a dia, dia após dia. E muitas das vezes parece que o que ele está falando, não tem resultado. Mas um belo dia, pá, o filho começa a praticar, ou seja, aquilo brota, aquilo frutifica aquela semente. É assim com a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter paz em meio às adversidades da vida, então entenda uma coisa, você só vai encontrar lendo a palavra de Deus. É muito bom que você ouça, né? Você está aí me ouvindo, é muito bom que você ouça a palavra. Isso é muito bom, mas muito mais importante é você começar a ter o seu tempo com Deus, ouvir as instruções do Pai. Oh, que coisa maravilhosa! Quando Deus fala com você, quando Ele ministra no seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar por aqui este tempo. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, né? Hoje é um dia um pouco mais longo a palavra, você percebeu? Porque é uma palavra diferenciada, né? É um culto de terça-feira onde nós procuramos ensinar assim um pouco mais acerca da palavra, incentivar
a que as pessoas aprendam, ou desejam, ou busquem querer viver a cada dia mais um relacionamento pessoal com o Senhor. Não basta apenas você conhecê-lo, não basta apenas você saber que Ele existe, que Ele é real, que Ele está na sua vida. Não, você precisa ter um relacionamento. Você precisa desfrutar com Ele dia após dia. Você precisa saber o que é receber uma má notícia, entrar no seu quarto e falar com Deus. Você precisa provar o que é receber uma afronta e falar com o Senhor. E ver o Senhor trazer conforto no seu coração, direção e sabedoria na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você, sabe? Eu quero deixar essa mensagem para você. E eu sei que muitos que estão ouvindo aqui, eles já têm isso que eu vou dizer, mas pode ser que chegue até alguma pessoa que não tenha. Você que não tem Jesus, você que nunca tomou uma decisão por Jesus, você que nunca disse, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Então que você faça isso hoje, neste momento, no momento que você ouvir a minha voz. Você diga assim, Senhor, eu abro o meu coração. E eu convido o Senhor para ser Senhor da minha vida. Eu reconheço, Senhor, que tenho falhado, que tenho fracassado até agora. Mas eu reconheço que o Senhor já levou sobre si os meus pecados, a minha culpa, meus fracassos, ó Deus, sobre ti no Calvário. E eu me identifico contigo neste Calvário, Pai. Eu reconheço que contigo eu morro, Senhor, neste Calvário, para que na tua ressurreição eu seja, Senhor, ressuscitado para uma novidade de vida. Eu seja identificado com o Senhor e viva uma nova vida para a glória do Senhor. Amém? Se você fizer essa oração, abrir o seu coração, creia que o Espírito Santo vai mover na sua vida. Procura uma igreja que pregue sobre a palavra de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre o Evangelho da graça, o Evangelho de um Deus que é bom, que é maravilhoso, que transforma, um Deus que restaura vidas, restaura corações. Procura uma igreja que pregue sobre Jesus Cristo, como Ele é apaixonante, como Ele é maravilhoso, que exalte a pessoa de Jesus, que fale o quanto Jesus é bondoso, e quanto Ele nos ama, e quanto Ele quer, na verdade, ter encontro conosco, com a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer cada um daqueles que estão aqui nos visitando, participando, conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero declarar para a minha igreja, a comunidade, eu creio. Oh, meu Deus, que saudade de vocês, que saudade, né? Eu acho que todos estão com essa saudade. E logo mais, em nome de Jesus, nós declaramos por terra toda essa malignidade, esse vírus maldito, em nome de Jesus, está repreendido, amém? E nós vamos realmente retomar, amém? Se você conhece algum irmãozinho, irmãzinha que é novo na fé, entre em contato com ele, exercite aí o seu discipulado sobre a vida dele, abençoe a vida dele, amém? Sabe, não deixe de mandar uma mensagem, um oi, não precisa ser todo dia, mas, sei lá, se preocupe com ele, veja se está precisando de alguma coisa, em nome de Jesus, amém? Este é o tempo, é o momento que mostra e que nós somos diferentes, somos a igreja, né? O mundo tem a sua individualidade, nós não, nós somos corpo, amém? Corpo, ainda que estamos distante, mas estamos, na verdade, ligados em espírito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um. Quinta-feira nós estaremos de volta. Quinta-feira seria a nossa célula. Amém? E a Ana está chorando aqui, ó. Saudades, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. É verdade. Dá vontade de chorar mesmo. Quinta-feira será a nossa célula, amém? A gente vai passar informações, vai colocar lá no Face lá. E vamos ver se a gente faz de um jeito diferente. Eu estou querendo convencer a Thelma para a gente fazer, eu e ela, né, nós dois, e conversar com vocês e trazer uma palavra. Vamos ver. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Quero fazer a última oração e abençoar a sua vida, tá bom? Sua família, sua casa. E assim que terminar, nós já vamos estar encerrando. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Amém? E como eu ouvi alguém dizendo esses dias atrás, esse tempo atrás, que quando nós passarmos essa crise, eu profetizo também, eu uno a minha fé com ele, que falou que haverá, na verdade, um tempo de prosperidade nunca visto sobre a nossa nação, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu profetizo também, eu ligo na terra isso, está ligado no céu, em nome de Jesus, amém? E não esqueça, domingo
teremos o nosso culto. Será às 9h30 da noite, às 9h30, amém? É bem tarde para já estar bem liberado as internet. E no domingo será a nossa Santa Ceia, ok? Então eu já digo a você, prepara aí o seu suco de vinho, o seu suco, né, de uva, prepara o seu pão, que nós vamos celebrar a Santa Ceia juntos aqui, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Pai, quero declarar em nome de Jesus, Pai, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, que essa palavra, Senhor, ó Deus, possa mexer conosco. Ó Deus, levar-nos a entender a importância de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua instrução. Ó Deus, de receber, ó Deus, e que toda resistência, rebeldia do nosso coração saia, caia por terra, e que a tua palavra forme nós, Senhor, ó Deus, como filhos. Ó Deus, forme o teu caráter, forme nós a tua imagem, Senhor, gerando autoridade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada vida, cada pedido de oração, cada necessidade, Senhor, seja ela em qualquer área. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai. Declaro, Senhor, que caia por terra, Senhor, este vírus maldito está destruído no nome de Jesus. Que haja, Senhor, ó Deus, paz sobre a cada casa, cada família. Em nome de Jesus, nós liberamos a tua palavra, Senhor. Onde a tua palavra chega vida, chega restauração, chega transformação, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos. Resplandeça o teu rosto sobre os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um beijo no seu coração, amém? Dá um abraço na sua família aí, quem estiver do seu lado, se estiver sozinho, dá um abraço em você mesmo, amém? E receba o meu abraço e o meu beijo em nome de Jesus e da minha família, amém? Tchau!